Shalom, shalom, boa tarde. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é muito bom e Ele tem algo maravilhoso para nós. Nós vamos continuar hoje falando a respeito da vontade. Uma vontade é conquistada para o Senhor. Num primeiro momento, precisamos entender que Deus, Ele tem ali algo de recurso para nós, para colocarmos a nossa vontade à disposição dele. E vamos aprender um pouco mais sobre isso, sair dessas cadeias, desses lugares aí onde o adversário tem procurado nos levar através do engano de confundir a vontade com o poder de decidir. Vamos passar aí a espada sobre isso. Então vamos orar. Amém? Espírito Santo da verdade, nós estamos aqui diante de Ti, ó Senhor. Nossos corações se prostram diante de Ti. Nossos corações, ó Rei da Glória, trabalham, Senhor, para recebermos de Ti, ó Rei da Glória, esse descanso. O nosso trabalhar é Te buscar, Senhor, é buscar o Senhor, de maneira, Pai querido, onde a Tua presença nos dê descanso, Pai, que é como Tu disseste ali para Moisés, eu achei graça diante de Ti, eu vou com você e a minha presença te dará descanso. É isso que queremos hoje, Pai, que a Tua presença nos dê descanso, que a Tua palavra nos dê descanso e possamos discernir aquilo que são os ditames da morte dos ditames da vida. O Senhor é Deus, a sua misericórdia e o seu favor duram para sempre, Pai. Buscamos, ó Rei da Glória, a tua face, queremos, ó Pai querido, o teu auxílio providencial. Sabemos que tu podes, porque tu és Deus e Senhor de toda a terra. Tu és aquele que vem, ó Rei da Glória, saltando pelos montes, sobre os montes, Pai, por isso podemos dizer, ele vem saltando pelos montes, ele vem para nos tocar, para nos restaurar, para nos libertar, para trazer vida onde havia morte. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é a ressurreição e a vida, e Ele está aqui. Em nome de Jesus, papai, desde agora já atamos e encadeamos aquilo que se levanta contra a tua palavra viva, atamos e encadeamos, ó Rei da Glória, a força das trevas que vem contra nós, ó Pai, para liberar a sua malignidade, a força, Pai querido, dos lugares espirituais, onde de alguma maneira possamos estar presos, que o adversário perca essas forças, ó Pai, porque estamos aqui para nos expor a tua palavra viva e eficaz, penetrante como a espada de dois gumes, e ela fará a diferença, fará a separação entre alma e espírito. Buscamos a tua face. Tu és o Senhor, tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados? Amém, amadas? Então vamos lá. Nós queremos continuar falando a respeito da vontade. A vontade, amados, como eu pesquisei aqui, ela é um impulso, aqui um desejo, uma ânsia, um anseio, uma aspiração, uma ambição, uma intenção. Essa é a vontade, não é? Ela também, ela pode ter uma certa força, então ela é uma determinação, uma firmeza, uma persistência, uma motivação, uma energia, uma coragem. Então, essa é a chamada força de vontade. Às vezes a gente fala assim: ah, fulano não tem força de vontade, ah, fulano não se esforça, não é? Então, eu quero te dizer que tem muita gente esforçada, dando até a última, vamos colocar assim, o último suorzinho do seu rosto e não tem progresso nenhum, porque verdadeiramente, às vezes, a vontade não consegue sobrepujar aquilo que é espiritual. Então, vemos muitas pessoas procurando ajuda em várias coisas, só que nós precisamos entender, amados, o que é da alma é. Agora, o que é do espírito, só Jesus para entrar nesse lugar e tirar a pecaminosidade que a nossa alma, a nossa voluntariedade produziu. Então, são dimensões diferentes. A alma está num compartimento, o espírito em outra. Então, às vezes, as pessoas falam assim: ah, eu vou no psicólogo porque assim eu vou ter a solução. O psicólogo fará um excelente trabalho de ajudar você a organizar seus pensamentos e outras coisinhas mais, não é? Porque é pertinente aquele tipo de ciência, aquele tipo de medicina mental. Só que existem coisas que a nossa alma e a nossa psique pode estar presa, que são coisas espirituais. E pode ser um grande psicólogo, excelente psicólogo, e ele não vai dar jeito, porque começa no espírito. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos aprender quais são os compartimentos da alma, e mais para frente, se o Senhor permitir, os compartimentos do espírito, para que sejam também ativados pelo Espírito de Deus. Então, hoje, aprove ao Senhor estar nos falando a respeito da vontade humana. É aquela coisa, isso eu desejo fazer, isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer. E nós vamos precisar
pedir para Deus nos dar entendimento, que não é tudo que a gente quer que podemos fazer. Palavra de Deus, eu peguei aqui em 1 Coríntios, se você puder abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Veja que coisa interessante, não é? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Deixa aqui eu fazer algo, que ficaram duas pessoas sem eu mandar o link, eu preciso enviar. Só um minutinho, tá bom? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, aleluia. Aleluia, Senhor. Enquanto isso, abra aí a sua Bíblia em Colossenses, perdão, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Você já vai perceber onde nós vamos querer chegar aí a respeito da mensagem da nossa vontade. Olha o que Paulo está falando a esse povo de Coríntios, não é? Paulo tem uma mensagem ali e ele vai trazer algo. Olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, é lícito que eu faça o que eu tenho vontade, não é? De fazer. É lícito, eu sou livre para fazer, mas nem tudo convém. Então, nós vamos precisar aprender a governar sobre a nossa vontade. Nós precisaremos aprender a entrar no lugar onde aquilo que vem para nos dominar não nos domine mais. Porque o Senhor não quer nenhum domínio de Adão sobre as nossas vidas. Observe aqui, Paulo está falando a respeito do alimento para o estômago, mas estenda isso para tantas coisas, que é o que Paulo vai fazendo depois. Ele dá um exemplo aqui a respeito de sermos governados pelos apetites, no caso do estômago, mas nós podemos aprofundar isso e colocar a respeito daquilo que é espiritual ou aquilo que é almático e nós colocarmos diante do Senhor para satisfazer a nossa própria vontade. Deus, ele não tem nenhum compromisso com a nossa expectativa corrompida. Ele não tem esse compromisso. Como já falamos a respeito de João Batista, de João, né, o Batista, quando ele se levanta ali para falar a respeito daquilo que poderia, és tu mesmo, Cristo, e como o apóstolo Alexandre leu, ele mostrou para os discípulos de João quem ele era e depois falou, agora vai e anuncie para eles, o que vocês viram? Vocês viram algo, então anuncie para ele. E como vocês aqui, diante dos milagres que eu fiz, vocês não viram os mortos ressuscitarem, avise para ele que os mortos ressuscitam. E mais uma coisa, bem-aventurado é aquele que não coloca em mim tropeço. A motivo de tropeço. Shalom, irmã Carmen. E aí, o que acontece? Tem Bíblia que fala bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de escândalo. O que quer dizer isso? Escândalo é ser fisgado por um anzol. Isso quer dizer a palavra escândalo. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim, ou seja, que não é fisgado por eu não retribuir ou fazer, não é? Aquilo que é a tua expectativa errada, humana. Então, nós precisamos rapidamente pedir para o Senhor nos ajudar a conquistar a nossa vontade, porque tudo nos é lícito, porque somos livres em Cristo, mas nem tudo convém a nós que temos a marca de Jesus Cristo em nós, não mais a marca de Adão. Não podemos andar mais desordenadamente, como Paulo falou lá aos Tessalonicenses. Ó, não ande em desordem. As pessoas estão andando em desordem porque acham que Jesus já vai voltar. Mas não vai andar em desordem por quanto dessa palavra só estejam apercebidos. Esse é o comando. Mas andar em desordem porque Jesus já vai voltar, não é esse o comando. O comando é nos parecermos com Cristo, porque estamos deixando a natureza da serpente. Então, o que convém à serpente, nós não faremos mais. O que é governo da serpente, nós não queremos mais. Não nos deixamos governar, dominar por nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus. Ai, mas isso é difícil. Sim, é difícil. Mas Jesus já deixou um caminho. Porque, amados, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E nós precisaremos estar bem posicionados para ver a manifestação de Deus nas nossas vidas. Precisaremos entender o que é que Deus quer que nós venhamos a fazer. Porque, às vezes, a nossa falta de entendimento, não conseguimos cumprir o que Deus quer.
Porque tantas e tantas pessoas, às vezes, estão numa caminhada, e aí você traz aquela palavra: olha, Deus está falando para você fazer isso. Aí a pessoa fala assim: mas eu não tenho entendimento, então gaste mais um tempo, para que você tenha entendimento do que Deus quer, para que você possa cumprir a vontade de Deus, e ainda que você não queira, mas com seus olhos espirituais abertos, você e eu vamos falar: é o que eu preciso fazer, não é uma questão de querer. É o que é a urgência do céu para a minha vida. É o comando do céu do céu para a minha vida. Eu não me deixarei dominar por nada. Veja, hoje eu e meu esposo estávamos aqui de manhãzinha, acabou o Oséias, enquanto espera para carregar, estávamos jogando uma partida de ping-pong. E eu pisei em cima da bolinha, a bolinha se perdeu. E olha que testemunho meu esposo deu. Nós temos dois testemunhos, que é a conquista de uma mente escravizada na doença. Ele na dele e eu na minha. Porque qual era o meu pensamento instantâneo quando eu pisei na bola? O que o Alexandre vai pensar? Ele vai falar um monte para mim agora. Vai falar que eu sou lerda, distraída e tê. Eu não pensei nem a metade desses argumentos e também o pouquinho que eu pensei não deu aquele calor ruim, não me abalou, não me trouxe em lugar de tormento. Olha que vitória para a minha vida. Ainda que eu pensei um pouquinho, ele vai me chamar. Pensei aquele mínimo, mas graças a Deus, além de ter diminuído, não teve efeito no meu corpo físico. Por quê? Porque eu saí daquele governo, não está mais me dominando. Você entende o que eu estou falando? São casas espirituais que foram quebradas à força, regências espirituais que foram quebradas às forças, ambientes espirituais que quebraram a força. Ali não tem mais essa força. É uma frequência que, ainda que veio na minha mente, não me dominou. Agora, qual que é o testemunho dele? Ele foi lá, pegou a outra bolinha, eu vi aqui, joguei a quebradinha no lixo, ele pegou a outra bolinha e voltamos a jogar. Aí ele pegou e falou assim para mim: olha que libertação. Não me veio nenhum pensamento: nossa, como ela é tola, olha como ela é desatenta, ai que lerda. Não me veio nenhum desses pensamentos. O que me veio foi: eu também poderia ter pisado na bolinha, ou mesmo que eu pisasse na bolinha, ou que eu não tivesse essa possibilidade de pisar na bolinha, eu também não me coloquei como superior a você. Isso se chama libertação. Aleluia. Isso se chama decisão firme de sair de lugares espirituais onde há um domínio sobre a nossa vontade, onde nós temos que fazer de acordo com aquilo que aquela vontade que nos domina comanda. Então Deus está falando: eu não quero que nada domine você fora a minha palavra, porque a minha palavra é espírito e vida. A minha palavra te faz parecida com Cristo. A minha palavra te leva a lugares de paz. A minha palavra te dá autoridade sobre demônios. A minha palavra te leva a vencer todo o ambiente de pecaminosidade. A minha palavra te leva a pagar o nome dos reis aí de diante da sua casa, da tua família, do seu geracional. É a minha palavra. Então, quando você obedece e submete a tua vontade à minha palavra, olha o que você vai colher. Você vai colher o governo do príncipe da paz. Você estará no principado, no território da paz. Olha que coisa diferente que Deus está falando para nós. Então, conforme vamos abrindo mão daquelas fragilidades que a nossa vontade quer colocar como uma realidade, que não tem conserto, que não vai acontecer nada na nossa vida, obrigada. Não vai acontecer nada na nossa vida, Deus está falando: é possível. Eu quero tirar essa manifestação de trevas da tua vida. Amados, coisa tremenda. Eu estava falando com Deus a respeito do que íamos pregar hoje. O Senhor me trouxe os 3 versículos. Ele me trouxe o versículo de Caim. Vamos ver lá. Como chama? Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, versículo 7. Veja que coisa tremenda que Deus vai falar hoje a respeito da tua vontade. E nós precisamos entender que a vontade, ela atrai dominadores. Ela traz espíritos obsessores. Ela traz... Você já percebeu que aquela pessoa assim que fala: nossa, mas é obstinado de coração? Ou seja, a força de vontade. A pessoa tem aquela determinação de fazer aquilo. Ela tem uma vontade férrea. Só que normalmente a vontade férrea dela não é para a disciplina daquilo que é a palavra de Deus, mas para fazer o mal. E é disto que Deus quer tratar nesses 2 dias.
Eu não sei se amanhã teremos uma continuidade aí com Deus, mas o que o Senhor quer trazer para nós é um entendimento que nós podemos governar sobre a nossa vontade. Nós não precisamos ficar dominados por ela, nós não precisamos fazer as manhas da nossa vontade, porque às vezes a nossa vontade está cheia de manha, está cheia de Adão, cheia de trevas. Porque Deus fala, vá e perdoe. Não, eu não vou, não estou com vontade. Vá e dê a capa, a túnica. Não, eu não vou, eu não estou com vontade. Deus vai falar para você, para de falar mal de fulano. Não, eu não vou, eu não estou com vontade. Então, Deus ele vai te ensinar e me ensinar que o poder de Deus nada tem a ver com a sua vontade. O poder de Deus ele está ligado à sua liberdade de decidir acima da tua vontade. Aqui eu estou com um lugar que eu escrevi algo que fala a respeito da nossa libertação. Sabe o que quer dizer libertação? É a decisão firme de sair dos lugares de cativeiro. Decisão. Não tem a ver com pensamento, não tem a ver com emoções, não tem a ver com imaginação, não tem a ver com memórias, não tem a ver com vontade, nem com consciente e inconsciente. Tem a ver com o poder de decidir. Todas essas coisas precisam estar limpas na presença de Deus para nos ajudar a decidir. Mas uma palavra do Senhor, se ela vier com a potência devida, ela pode quebrar todas as forças do compartimento de alma que nós temos. Todos esses compartimentos se submetem diante da palavra do Senhor. É por isso que temos sido abundantes na palavra a favor das nossas vidas. É por isso que estamos com culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. Sabe para quê? Para que haja uma abundância de palavra. Para que, de alguma maneira, nós peguemos algumas e consigamos trazer vida em Cristo, para que saiamos desses lugares de trevas, porque uma palavra ela pode desmantelar toda a força do adversário que nos aprisionava nos lugares de engano, de mentira, de sedução. É isso que estamos fazendo aqui. Veja, olha o que Deus fala aqui para Caim. Caim tinha visto o seu irmão levar o sacrifício. E ele foi aceito. Abel foi aceito por Deus. E aqui, ó, aconteceu no versículo 3, Gênesis 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Observa. Deus se agradou de Abel, ou seja, vai fazer oferta, o coração de Deus primeiro vai se inclinar para o teu coração. Cuidado com o teu coração a fazer a oferta. Cuidado com o teu coração a querer, como que eu posso dizer, a distribuir determinadas coisas como oferta. O teu coração, ele vai ser examinado por Deus. Tome cuidado com as motivações daquilo que vamos fazer diante do Senhor. Ele vai examinar, esquadrinhar o nosso coração. Aí o Senhor falou, eu me agrado de Abel, ou seja, daquilo que Abel tem por dentro, no interior dele, e a manifestação daquilo que está nas mãos dele, a oferta. Então precisa ser sim, 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 sim. A sua boca que está cheia, que vai transbordar o que está no teu coração, ela precisa acompanhar. A tua mão, aliás, precisa acompanhar o que está nos teus lábios, que é o que está no teu coração. Porque a boca fala o que o coração transborda. Então tenha cuidado que haja um alinhamento. Não ofereça oferta que depois Deus vai ter que falar. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, Caim sobremaneira, ele descaiu o semblante. Vamos falar mais um pouquinho da oferta. Então, o que aconteceu aqui? Deus examinou Caim e falou, não me agrado de Caim. Ele poderia ter só falado, eu não me agrado da sua oferta. E aí, Caim poderia ter o poder de alinhar a sua oferta. Porque às vezes nós vamos oferecer algo para Deus, Deus fala, não, filha, não é isso que eu quero. Não é, eu quero um coração quebrantado, contrito, mas ele quer aceitar até a sua oferta, não é? Mas o que aconteceu aqui? Caim não foi agradável aos olhos de Deus. Caim não conseguiu o louvor do Senhor para o seu próprio coração. Então, observe o que aconteceu aqui. Houveram duas negativas, um para o coração de Caim, a pessoa de Caim, e outra para aquilo que ele tinha nas mãos. Então, duas negativas, duas rejeições. Alto lá, não entre.
porque não vou receber o que está nas tuas mãos. E o que acontece com Caim aqui agora? Ele se ira. E porquanto houve uma negativa de Deus para a vida dele, ele se ira, e aí a palavra de Deus diz que descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele ficou carrancudo. Ele não gosta de receber não. Ele não quer saber de receber contrariedades. E isso está ligado à nossa vontade. Mas eu recebi esse não, por quê? Agora eu fui contrariado. Então nós estamos falando da vontade humana, da vontade adâmica, da vontade às vezes até demoníaca, que vem contra nós para fazer determinadas coisas e nós rotulamos que é para Deus, mas na verdade é para nós mesmos. Nós queremos tirar alguma vantagem. É como o apóstolo Alexandre já falou de Judas, falando da adoração da adoradora que derramou o perfume do vaso de alabastro. Ele queria, por que não transformar esse dinheiro? Por quê? Porque ele queria pegar o dinheiro e colocar no seu próprio bolso. Então, nós precisamos ter entendimento dentro dessa oferta aqui, que o Senhor falou que não estava aceitando para Caim. Então, o que nós precisamos entender aqui? Por que Caim queria fazer essa oferta ao Senhor? Porque a oferta seria agradável para ele mesmo. Às vezes, nós queremos fazer uma oferta que vai ser agradável para nós mesmos e nós tocamos na glória de Deus. Aí eu vou fazer. Lembra de Ananias e Safira? Barnabé entregando a sua oferta. E por conta da inveja, não, eu vou entregar a minha oferta também, e aí eles fazem um conluio entre eles, algo para colocar como se fosse, verdadeiramente, como se fosse, não, um engano diante do apóstolo Pedro, e eles caíram diante do Senhor. Por quê? Porque havia esse tipo de manifestação. Então nós precisamos entender, porque às vezes Deus vai nos dar um não para a nossa proteção. Às vezes Deus vai sondar o teu coração e vai te contrariar para proteção. Ah, porque eu vou lá, eu vou fazer, vou virar, vou mexer, vou dançar, ou vou cantar, ou vou ministrar. Mas para quem está querendo ser a glória? Aí Deus, por proteção, está falando para você, não vai fazer. Como foi o caso aqui de Caim. Não vou receber porque eu conheço o teu coração. Não vou receber porque não é isso que eu quero. Eu quero sangue, porque é o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu não vou receber essa oferta que você está inventando, Caim, porque você não está crendo naquilo que eu coloquei como tradição oral na boca dos seus pais. Para nos justificar, Deus matou um cordeirinho, ofereça sangue. Então, Deus, ele pode nos contrariar, porque aquilo que tentamos oferecer para ele não é o santo de Deus para o próprio Deus, é o profano. E aí Deus nos contraria e nós endurecemos o nosso coração. E aí é onde nós vamos chegar na vontade. Olha o que aconteceu aqui. A palavra de Deus diz que o semblante de Caim descaiu, não é? E ele ficou irado. E aí o Senhor disse para ele: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus veio visitá-lo. Olha o amor de Deus. Por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Porque você foi contrariado naquilo que você queria oferecer para mim e eu não recebi? Que eu falei para você, não faça, que eu não vou aceitar, porque o motivo que você está fazendo isso não é legítimo, é para satisfazer o Deus que está na tua barriga, como nós lemos ali no primeiro momento, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e que mais para frente, Paulo mesmo vai falar, o Deus deles é o ventre, acho que é em Gálatas que está escrito isso, porque querem tripudiar da cruz e querem colocar vocês nas obras para que vocês sejam vistos e sejam aprovados pelas obras e não pela fé. Você entende? Deus está falando de contrariedade religiosa, serviçal, ministerial. Hoje Deus está falando dele fechar as portas de determinados lugares para nós, porque às vezes o nosso coração não está puro diante do Senhor. Queremos oferecer para Deus, mas queremos um pitaco da glória. E Deus falou aqui para esse homem, falou, por que você está irado? Porque você foi contrariado. Veja que nós estamos no mês do Abba, no mês do Pai. E veja o que aconteceu com Simeão. Ele foi contrariado na maneira de fazer de resolver o problema de Diná. Depois você leia lá, Gênesis 34. Simeão, que é ouvido, escutar, audição, que deve estar limpa diante do Senhor, ele não se agradou da forma de Deus, ali de Jacó, vamos colocar assim, o seu pai, resolver o conflito de Diná e aquela tribo.
com aquele rapaz que a violou. Ele quis casar com ela, Jacó permitiu, vamos circuncidar, é o costume do nosso povo, vamos fazer aliança. E às vezes a contrariedade vem nas nossas vidas porque Deus está falando, é por aqui, e nós vamos querer por ali, porque nós nos achamos mais inteligentes e sábios do que Deus. Vamos ser contrariados na nossa própria vontade. Isso é grave. Irmãos, ontem nós tivemos uma batalha espiritual tremenda no culto da tarde. Então, eu tenho crido que tem muitas pessoas aqui, e a minha própria vida está incluída, porque estou aqui não nas minhas obras de justiça, mas estou na justiça daquele que vive e reina para sempre. Não estou aqui para falar, eu não tenho nenhuma vontade de que contrarie. Deus vai sondar o meu coração e vai falar comigo. O que eu quero dizer é que eu estou fazendo esta obra debaixo da justificação do sangue de Jesus Cristo. Não estou aqui na força do meu braço. Mas eu estou te dizendo que ontem nós tivemos um combate tremendo. Então, tem muita gente aqui que está contrariada, não é com o irmão, não é com a irmã, não é com o marido, não é consigo mesma, mas é contrariada com o próprio Deus. É contrariada com os nãos de Deus. Está com o semblante caído, está irado, é com Deus. Esse mês, o mês de Av, o mês onde nós temos lá, como chama o mês? O mês de Av, a tribo de Simeão, nós podemos ficar irados, porque o governo é do falso leão. O governo é da falsa, é da ira contra Deus. O governo é da justiça própria. O governo é de estarmos no ambiente de sedução, onde a nossa ira nos seduz. É o ambiente da ira do homem que não produz a justiça de Deus. Então tenha cuidado. Tem gente que está contrariado com o próprio Deus. Isso se chama rebelião. Isso se chama feitiçaria. E Deus quer tratar conosco seriamente sobre isso. Porque o embate foi um embate terrível. Eu falei, Jesus, meu Deus, o que é isso? Quer dizer que Deus está falando, porque quem me deu essas palavras, amados, hoje, foi o próprio Senhor. Como tem me dado? Graças a Deus ele tem me dado, mas quem trouxe esses versículos ao meu espírito, falando para mim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, me trouxe audivelmente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Ou seja, tome cuidado com a tua vontade, exaltada acima da vontade de Deus. E depois ainda me trouxe Caim. E falou, a solução está em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Sim, eu creio, irmã Mara de Verne. Deus está sendo cirúrgico. Você hoje, eu hoje, vamos ter que pegar aqueles pacote onde nós colocamos toda a nossa mágoa, a nossa ira contra Deus e falamos, ai Deus, o Senhor não é justo, ai Deus, o Senhor fez tudo errado na minha vida, ai Deus, por que aconteceu isso? Você vai ter que entregar tudo diante do Senhor. E Ele vai falar para você, filho, o desejo do teu coração é maligno, cumpre a você dominá-lo. Olha, Deus está falando de vontade. Você está com uma vontade esquisita. Sim, em nome de Jesus. Porque Adão tem que morrer, olha o que a irmãzinha está falando, para a mudança do meu eu. Nós precisamos nos distanciar cada vez mais de Adão, porque Adão, amados, já foi vencido na cruz do Calvário. Em Romanos está escrito: considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Esse considerar é uma reflexão profunda com o posicionamento. É a palavra que está em grego. É uma reflexão profunda, onde você tem um posicionamento e vai falar para o adversário: você não vai fazer isso comigo. Eu me considero morto ao pecado, eu me distancio de Adão e eu me pareço com Cristo. E Deus estava falando isso para Caim. Caim tem um desejo adâmico aí dentro, mas cumpre a você dominá-lo. Tem uma inclinação dentro de você querendo levar o teu irmão para a morte, mas cumpre a você dominá-lo. Será que Deus ia pedir algo para Caim que ele não pudesse realizar no próprio Deus, no poder do Senhor? Será que Deus é injusto nesse tanto? Ou será que nós estamos com uma visão errada do nosso Deus? Deus, ele está trabalhando a favor de Caim. Observe isso. Deus não está desprezando Caim, mas ele está trazendo um alinhamento para o posicionamento interior de Caim. Eu estou vendo o desejo do teu coração, Caim. Isso vai dar ruim. Isso não vai ficar bom para você. Você vai entrar num lugar de dimensão de morte. Você vai ser tocado pela morte. Você vai ser excluído. Você vai ter uma marca. Cuidado, cuidado, cuidado.
Só que Caim, a palavra de Deus diz, então lhe disse, porque se descaiu o semblante, está irado. Aí ele fala, se todavia, olha o que ele fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que é proceder bem aqui? É colocar as coisas em ordem. O apóstolo Alexandre fala sempre, por que ele não foi conversar com Abel? Para poder aprender a colocar as coisas em ordem. Não foi conversar com os pais, tomar conselho. E às vezes, amados, nós nos vamos a estes lugares porque somos orgulhosos. Às vezes precisamos tomar conselho. Às vezes precisamos falar as coisas que estamos sentindo para alguém. Falar, ó, eu tô com isso aqui, ó. Porque, ó, eu tentei fazer e olha o que aconteceu. Deus não me recebeu, não caiu o fogo do céu. E daí Deus falou para mim, eu não quero isso de você. Não gostei do teu coração nem do que você ofertou. Ao invés de nós procurarmos ajuda, nós descaímos o semblante, ficamos irados por conta da inveja e vamos perseguir aquele que fez algo certo diante do Senhor. Deus tem colocado um monte de pessoas ao nosso redor, às quais nós podemos abrir o nosso coração. Não escolhemos uma para abrirmos o nosso coração. Não pedimos para Deus, Deus me dê aquele que vai me ajudar a sair disso. Mas continuamos com aquilo lá no oculto e no profundo, e aquilo está fermentando, está ebulindo aquilo lá. Está como é que fala? Em ponto mesmo de ebulição, está fervendo ali dentro. E começa, que nem o pessoal fala da rã. A rã não sai da água que está morna porque ela acha que está tudo bem. Só que aquela água vai cozinhando ela, está morna a água. Ela fica lá dentro da água. Está tudo bem, está tudo bem. Quando de repente ela morreu. São dois tipos de manifestação dentro do nosso coração: a passividade, isso, fermentando, e a do fermento. A passividade da rã, que a água morna vai cozinhando e quando ela vê, já está tudo cozido, ela não tem mais força, puf, morreu. Ou aquela que verdadeiramente já está irada, mas guarda aquilo. Ah, deixa, depois eu vejo o que eu faço. E aí, como diz o mundo, a vingança é o prato que se come frio, não é? Mas o Senhor está vendo. E ele veio com o conselho. Ele falou: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Linka com Romanos 7 de ontem. O desejo do pecado é contra nós. Mas o Senhor está falando, você tem autoridade sobre o teu pecado. Olha o que Deus está falando para nós hoje. Vamos linkar com a pregação de ontem. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso mesmo. Aquieta, confia. Vai pegar a faquinha para levar lá o seu irmão para o campo e, puf, matar ele. O Senhor não está te autorizando isso. Isso vai dar ruim para você. Converse com a tua alma. Fala, alma, aquieta. Porque aí vai vir descanso, vai vir solução da parte de Deus. E veja, o pecado jaz à sua porta e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ué, então quer dizer que eu não preciso cumprir a minha vontade? Quer dizer que eu não preciso seguir a minha vontade? Quer dizer que eu não preciso seguir o meu coração? Ai, o meu coração está sentindo, o meu coração não pede para fazer isso. Ai, o meu coração está pedindo para fazer isso. Não, teu coração é enganoso, demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias, capítulo 17. É corrupto. E às vezes nós, como crentes, filhos de Deus, ainda estamos atrás do nosso coração. Ainda estamos atrás de sentimentos, de sensações e da nossa própria vontade. O Senhor está falando, cumpre a ti dominá-lo. Esse princípio, está no Velho Testamento, mas lá no Novo Testamento está lá escrito explicitamente em Romanos, capítulo 7. Paulo falando, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso sim, acabo cometendo, como diz o hino da Luma Eupídio, que é baseado nessa palavra. Mas aí vem o conforto do Espírito Santo, vem o escape. Nenhuma condenação há para aqueles que estão na lei, que seguem a lei do Espírito da vida. Ou seja, você tem uma outra vida dentro de você que cumpriu todas as coisas. Vai atrás do Espírito.
Vai atrás do Espírito de Cristo que está dentro de você. Para de arrastar aquele homem, Abel, para o seu lugar de domínio. Pare de arrastar. Olha aqui, ó. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele ao campo, sucedeu que se levantou contra Caim. Levantou Caim contra seu irmão e o matou. Para de arrastar o Espírito Santo de Deus, que é aquele que vai te guiar para sair da tua vontade endurecida, ensoberbecida, dessa ira maldita, desse semblante descaído. Não fez do jeito que eu quero. Meu marido não age do jeito que eu quero. A minha esposa não age do jeito que eu quero. O Senhor está falando hoje. Para de arrastar as pessoas que não agem do jeito que você quer para um lugar de cobrança. Pensa num ambiente horrível, é um ambiente de cobrança. Estávamos falando, eu e meu esposo, hoje cedo, num atendimento. Lugares de cobrança são lugares de escravidão, é lugar de verdugo. Paga-me o que me deve, paga-me o que me deve. Na tua casa não tem paz. Porque está o esposo atrás da esposa, paga o que me deve. Lembra quando o apóstolo pregou a respeito de Zacarias e de Isabel? Zacarias tinha um sacerdócio sobre ela, tão tremendo, que aquela mulher não se sentia culpada de ter um útero seco. Será que não era importante para Zacarias deixar uma descendência? Afinal, ele era sacerdote. Será que não tinha nenhum plano no coração de Zacarias? Eu quero pegar um bebezinho no colo e eu vou deixar o meu serviço sacerdotal nos ombros do meu filho? A pomba, João. Graça, João. Não tenho ninguém. Talvez ele estivesse na mesma situação de Abraão. De Abraão antes. Que adianta o senhor ser meu grande galardão, não é? Não tenho filho? Vou ter que deixar aqui para o meu servo mais velho? Eleazar vai ser meu herdeiro. Estou frustrado. Então, amados, nós vemos como o Senhor quer tratar com as nossas vidas para andarmos acima da nossa vontade. Abraão tinha vontade. Esse menino Zacarias tinha vontade. Então, precisamos entender que Deus está falando as nossas vontades, nossos desejos, nossos planos, nossos sonhos, onde a vontade está tão arraigada, precisa nós tirarmos a mão e começarmos a perguntar qual é o teu plano. Amados, Deus tem plano que talvez você nunca nem jamais imaginou que está inserido na tua vida. E Deus está lá esperando. Quando será que ela vai perguntar quais são os meus planos? Quando será que ele vai perguntar quais são os meus planos? Para eu poder entrar na vida dele e começar a descortinar o que verdadeiramente eu tenho para eles. Já falamos a respeito de pessoas que estão no cemitério e o dom de cura já foi. A palavra profética não se cumpriu. Não se cumpriu porque não é aquela parte, como Abraão, que agora, como Deus fala lá em Hebreus, né? Morreram esperando o cumprimento da promessa. Não é isso. Uma pessoa que cumpriu o plano do Senhor e a promessa vai vir na geração futura. Não é isso. Pessoas que não deram crédito ao plano de Deus porque a vontade estava exaltada. Não, eu não quero fazer isso. Vai jejuar um pouco mais. Não, eu não quero. Vai ler a Bíblia. Não, eu não quero. Vai ser coerente com o propósito que Deus colocou nos seus ombros. Não, eu não quero. Só perdendo. Perdendo. E essa vontade exacerbada aqui, autoexaltada, é contra Deus, irmãos. Você sabia que quando Deus manda a gente perdoar e a gente não perdoa, não é contra aquela pessoa que nós nos levantamos, é contra Deus. Porque quem liberou a palavra dele quem liberou a palavra que vão vir verdugos é o Senhor. Não, meu irmão. Foi o teu pai que te falou isso. Ó, perdoa porque você não vai ser perdoado. Então, o final último nos nossos endurecimentos de coração e de vontade é contra Deus. Davi entendeu isso. Pequei contra o céu e contra ti. Pequei, Senhor, pequei. Salmo 51. Veja Davi falando. Eu pequei contra ti. Contra ti somente eu pequei. Ah, mas ele não se deitou com a mulher de Urias? Por que ele falou que está pecando contra Deus? Porque aquele que faz alguma coisa contra os pequeninos do Senhor, a ele mesmo faz. Porque ele fala: olha, se você fizer esse tipo de coisa para os meus pequeninos, é como se você fizesse para mim. E nós achamos que ao fazer o mal para as pessoas, prendendo no lugar de falta de perdão, nós estamos fazendo para a pessoa. Não é para a pessoa, é contra Deus.
O nosso combate sempre é contra Deus. Lembra quando Samuel, ele se apresenta diante de Deus e ele fala: Senhor, o teu povo. Sim, sim, isso mesmo, irmã Márcia. O Senhor é o Samuel, né? Ele foi lá e falou: Senhor, esse povo me rejeita, ele não me quer mais. Jesus falou para ele: não confunda, eles não querem a mim. O meu governo é que não está bom para eles. Não confunda. Você está apenas num encargo, num ofício sacerdotal que eu coloquei você, de juiz e de sacerdote na minha presença. Mas o que eles não querem é a minha lei. O meu governo não é bom para eles, porque todas as nações têm um rei e eles estão invejando o rei que as nações têm. Eles não, as outras nações não são uma teocracia. Não. As outras nações, ela é um império, qualquer coisa. Mas eu, como Deus, queria ser o governante principal deles, mas eles não querem. A mim, não é você, Samuel. Poderia ser qualquer outro profeta, qualquer outro sacerdote, qualquer outro juiz na minha presença. Não é pessoal, é comigo. Não é pessoal. Você entende? Ei, por trás do teu marido, da tua esposa, por trás das pessoas que você está perseguindo dentro e fora da igreja, não está a pessoa, está o Senhor. É sério, é sério. Ah, porque eu não quero fazer, porque eu não isso, eu não quero aquilo, eu não quero não sei o que lá. Está o Senhor. Por isso que nós falamos para as pessoas que entram no nosso ministério, irmão, quando você for sair, saia pelas portas. Porque quando a pessoa entra no ministério, ela pede uma visita, ainda que seja por Zoom, WhatsApp, chamada de vídeo, nos olha nos olhos e fala: Não, eu vou ficar com vocês, porque a palavra de vocês, porque isso, por aquilo. Olha que legal. Está entrando pelas portas. Na hora de sair, estou saindo. Não pergunta a opinião. Não quer saber. Não quer ouvir uma palavra. E aí a pessoa acha que já aconteceu com pessoas da gente colocar cargos. Sim, se esqueceram, apóstola. Se esqueceram. Quem que foi que comissionou? Tem pessoas que, irmãos, eu cheguei a escrever um texto desse tamanho e coloquei no grupo. Por favor, por favor, não faça isso. Tem mais gente esperando. Você conquistou a tua família inteira debaixo do poder desse ministério. Você vai ser responsável pela derrocada deles. Tenha cuidado, não faça isso. Por favor. Escrevendo para a pessoa tomar uma decisão certa, sair de maneira acertada, honrosa. Aí pensa que está desonrando a gente. Vou sair. Puf. Aí meu esposo escreveu assim, irmãos, tinha saído uma cedo. Aí meu esposo escreveu, irmãos, por favor, quando você for sair do ministério, principalmente você que tem um cargo ministerial, não saia de qualquer maneira. Imediatamente meu esposo colocou a mensagem, a pessoa saiu. Foi imediato. Foi uma coisa assim absurda, uma afronta. Agora, para quem foi essa afronta? Ela acha que está nas nossas costas? Nós que a recebemos, nós que a liberamos, nós que ouvimos o comando de Deus, ó, essa pessoa tem tal ministério, pode colocar isso nas mãos dela e vai. Vamos fazendo. Você acha verdadeiramente que Jesus, tendo escolhido Judas, Judas traiu a Jesus ou traiu ao Deus, o Todo-Poderoso, ao qual Jesus representava? Jesus abriu mão de toda a sua glória. Ali, naquele momento, Jesus era só o homem, não era Deus. Ele foi ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele passou a noite inteira orando para escolher 12 discípulos. E aí o Espírito Santo veio, Judas Iscariotes. Hã? Judas Iscariotes, chama. Judas Iscariotes, vem. Quem mandou ele escolher? Deus, o Pai. E às vezes você e eu abrimos a porta do nosso ministério, acolhemos. Aí a pessoa sai e pensa que está fazendo mal para gente. Aí eu vou sair, né, porque aquele pastor de barba, né? Aí eu vou sair porque aquela pastora com aquele cabelo amarelo que ela colocou agora. Aí eu vou sair. Seja pelo motivo que for.
Às vezes o teu motivo é profundo, mas normalmente quando sai dessa maneira desonrosa é porque tem um espírito de engano na vida da pessoa. Não consegue sair de outra maneira. Sabe por quê? Porque já está enganada. Porque se estivesse vendo pecado verdadeiramente na nossa vida, nós sabemos como devemos proceder para com pessoas pecaminosas que estão em lugares de liderança. Então já aprende agora. Se a sua liderança estiver em pecado, primeira coisa, recline a tua cabeça, é ungido do Senhor. Cuidado, cuidado! Assim como nós reclinamos a nossa cabeça aqui para tratar com você. Hoje de manhã tínhamos atendimento que sabíamos que precisávamos muito de uma palavra de Deus, como todos fazemos, mas tem situação que é muito difícil. Não temos entendimento de como falar, como fazer. Então temos que reclinar a cabeça. É tua ungida, é tua filha, não é nada nossa. É teu filho, não é nada nosso. É tudo teu, Jesus. Como vamos fazer? Recline a tua cabeça. Tenha cuidado. Vai sair com a cabeça de rei, aí demonstrando que nem aqueles homens lá, Baná e Recabe, saíram com a cabeça do filho de Saul. Você vê o que vai acontecer. Não estou te ameaçando, estou falando do princípio da palavra de Deus. Vai saindo com a cabeça aí do povo, do rei ungido. Eu, o apóstolo Alexandre, saindo com a cabeça do povo, mostrando para todo mundo. Ai, você viu o que fez? Ai, você viu fulano? Ai, você viu esse ciclano? Vai a gente sair da discrição pastoral que Deus colocou em nós para ficar abrindo o pecado de todo mundo aí. Vai para você ver o que vai acontecer com você. Você pensa que Deus não vê, não é? Deus vê, viu? E ele toma providência. Às vezes você morre, não sabe por que está morrendo, porque está tocando o ungido do Senhor. E eu não estou falando de mim, não. Estou falando de irmãos. Estou falando de pessoas que são ungidas e são irmãos, porque o Senhor fala: não maltrateis os meus ungidos, nem toqueis nos meus profetas. É isso que fala lá em Salmos. Ungido é você e sou eu. Então tenha cuidado, tem uma unção sobre você. Então eu preciso ter cuidado quando vou fazer o atendimento, quando eu vou falar de você, quando eu vou discutir os problemas com meu esposo. Eu preciso ter cuidado. Então que o Senhor me cubra com o sangue dele para que eu tenha vigilância cada vez maior na minha língua. Não posso desprezar, não. Não posso falar de qualquer jeito de você e de qualquer outra pessoa que seja. Não posso me arrogar de falar, isso eu não faria. Não. Tem certeza? De onde vem essa jactância? Pedro falou isso. Todos podem se negar. Eu, porém, nunca, jamais. Ah, é? Antes do galo cantar. Você vai me negar 3 vezes. Já tinha negado. Entendeu? Entendeu? Então, amados, o Senhor está falando hoje conosco. Cuidado para o lugar onde se arrasta as pessoas. Por causa da tua vontade. Eu não tenho vontade. Porque você viu o que ela fez? Você viu o que ele fez? E você viu o que o teu pecado fez com Jesus lá na cruz? Você já viu? Já pensou? Ou você achou que você não tinha pecado? Eu achei que eu não tinha pecado. Eu estava assim com meu esposo, irmãos. Eu só olhava para os pecados dele. Me esqueci que foi o meu adultério no começo do nosso namoro que colocou meu esposo em prisão. Ainda que ele turbinou, tudo certo. Mas quem começou a batalha de perseguição fui eu. Mas eu tinha me esquecido do meu pecado. Então é isso que normalmente acontece com a gente. A gente se esquece que peca. E a gente acha que o nosso pecado é diferente do pecado dos outros. É mais aceitável para Deus, né? Afinal, né? Coitadinha de mim, né? Então. E aquele espírito de prostituição que estava na minha vida? O espírito de lascívia que estava na minha vida? Eu levei em conta? Não, jamais. Ai, meu esposo me persegue, meu esposo me persegue, meu esposo me persegue. Tinha motivo. Cuidado. Pare de levar pessoas, pare de levar a vida para o campo onde Caim levou. Porque aí eu não tenho vontade. O Senhor está falando. O pecado quer te dominar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Olha o que Deus está falando para esse menino aqui. E às vezes nós queremos achar que temos desculpa. Jamais o Espírito Santo de Deus vai deixar você cair num buraco sem te dar um alerta antes. Ele não é um Deus infiel. Junto com a tentação vem o escape. Porque ele é sobrenatural. A tentação é natural. A tentação, ela vem mesmo. Porque nós estamos abertos à tentação. Mas o Senhor está falando, junto com a tentação, eu ministro escape. Sou Deus fiel. Ele fala ali, no versículo de Coríntios, se eu não me engano.
Mas nós não queremos saber disso, porque estamos fortalecidos numa vontade obsessiva de falar mal. Estamos naquela vontade de matar a pessoa. E não matamos só com, como que eu posso dizer? Não matamos só com a faca, o tiro. Nós matamos de muita maneira, muitas maneiras. Você quer ver uma coisa que mata as mulheres? É o homem silenciado. Você faz alguma coisa e o homem, ao invés de vir conversar com você, fica 200 dias com um bico desse tamanho, você não sabe o que aconteceu. E você fica, será que sou eu? Agora imagina a minha vida com uma mente adoecida e meu esposo, não sei quanto tempo, sem falar comigo. O adversário trabalha pouco nessa oficina aqui? Não, irmãos, ele arrebenta. Ai, porque foi eu que fiz. Não, o que será que eu fiz? Aí pergunta, uma vez, 2 vezes, 200 vezes. Não, nunca foi nada. Até que um belo dia, sabe o que que é? Eu estava meditando, aí já arrebentou. Mas graças a Deus que temos saído desses lugares também, porque Deus é bom. O que nós estamos oferecendo aqui não é balela, não é porque ouvimos falar, mas nós vimos a realidade das prisões malditas que Satanás enfiou a minha vida e a vida do meu esposo como casal, e Deus falando, eu vou te dar a chave, abre e sai, abre e sai, abre e sai. É isso que nós estamos fazendo aqui. Transferindo para você autoridade, unção, verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus não mente. E se nós nos posicionarmos em relação a ela, ela vai fazer aquilo que apraz ao Senhor. Então, hoje é dia de nós tomarmos cuidado com nossa vontade. A nossa vontade é algo sério. Ela é forte, porque ela está baseada em pensamento, ela está baseada em sentimentos mortos para Deus. Aí você pensa ao contrário da palavra de Deus, você sente ao contrário da palavra de Deus. Você acha que você vai ter a vontade igual a palavra de Deus? Não vai. Porque os 3 fundamentos, vamos colocar assim, da nossa alma, as 3 caixinhas da nossa alma principais estão contaminados. Mas há algo superior a isso, porque Deus está falando de algo superior aqui, ó. Aqui em Gênesis capítulo 4, é superior, está falando, ó, o teu desejo, tua vontade, que foi formada aí por alguma coisa que não está alinhada à minha palavra, ele está contra mim. Ele está, aliás, contra ti. Ele não falou, o teu pecado está contra mim, ele está falando, o teu pecado está contra ti. Porque nós achamos que o pecado vai fazer mal para Deus, o pecado faz mal para mim e para você. Nós é que vamos para a morte. E temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque verdadeiramente a santidade de Deus foi afrontada. Mas o pecado traz morte para nós. Deus continua sendo Deus, irmãos. Ele pode se entristecer com o nosso pecado, mas ele não muda. Será que não entendemos isso ainda? Eu vou fazer favor para Deus, vou fazer essa pauta. Vou fazer um favor para Deus, vou assistir a apóstola hoje à tarde. Favor para Deus? Tem gente que põe Deus na parede. Se o senhor não fizer até tal dia, tadinho, o quê? Para onde você vai? Meu Deus, quanta soberba. Quanta soberba. Achamos que Deus é nosso empregado. Achamos que Deus é que nos deve alguma coisa. Irmãos, a nossa visão de Deus precisa mudar urgentemente. Ele é nosso Pai, nos ama. Ele derramou o sangue dele na cruz. Ele veio da eternidade de glória. Fez um corte no tempo. Falou, eu vou entrar no tempo de vocês. Vocês se perderam todos. Eu sou do tempo eterno. Eu coloquei a eternidade no coração de vocês. Vocês não honraram a eternidade. E agora, para você ter vocês nos meus braços, eu vou pagar preço. Eu vou ter que entrar no tempo de vocês. Eu vou ter que entrar. Irmãos, o apóstolo está falando que o corpo está comendo. Você já imaginou um Deus olhando da eternidade? Falou, minha eternidade eu coloquei no coração de vocês. Eclesiastes está escrito isso. Mas vocês não valorizaram a eternidade. E aí eu tenho que entrar no tempo de vocês, porque agora vocês foram destinados à morte. E a morte só pode ser vencida pela ressurreição. Eu tenho que ir, morrer e ressuscitar para resgatar vocês do lugar de morte. Que compromisso! Que compromisso que é esse que ele tem com o seu amor? Que compromisso! Você está pronta para receber o compromisso de Deus?
Eu estou pronta para receber o compromisso de Deus para minha vida? Será que eu estou pronta? Porque o compromisso de Deus é sério, ele veio para casar, não veio para ficar. Você não é uma prostituta, você não é uma amante de Deus. Eu não sou isso. Eu sou filha e sou esposa, sou noiva. Ó, outro nível de glória. Ele não é ficante, não tem compromisso. Veio por anel no dedo. Caso-me com você, amada minha, pomba minha, preciosa minha. Agora levamos o nosso Deus de qualquer maneira. Ai, porque eu não vou. Ai, porque eu não quero. Eu ir na igreja? Eu ir não sei na onde? Ah, não vou. Eu ir naquela festa com a fulana lá? Eu não vou. Eu dar outra face? Não vou. Não é você que dá. Se você se humilhar, você vai ver o Espírito te revestindo. Mas não queremos abrir mão da nossa vontade. Você pensa que é você que vai dar a segunda face? Você acha que Deus tem essa confiança em você mesmo? Na sua carne? Você vai lá dar a segunda face? A outra face? Você acha mesmo que Adão tem condições de dar a outra face? Só se for para a glória dele. Aí ele vai comer da glória. Aí você viu que começou boazinha? Eu fui lá, dei outra face. Já recebeu a sua recompensa. Quem vai dar a outra face é o Senhor. Ou nós achamos que Adão pode produzir o bem? Se achamos, nós ainda estamos comendo da árvore do bem e do mal. Nós ainda estamos nos nossos estudos. Ainda estamos enchendo a nossa mente de raciocínio vão, ainda enchendo a nossa mente de intelectualidade. Ai, porque eu conheço tempos e estações. Eu sei que tribo que é. É, bebê? Meu Deus, fica lá, e cai. O Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos, vamos passar o óleo da unção. Em nome de Jesus. Ô, Senhor, dia de angústia, dia de perseguição, dia de vergonha, mas sei que, meu Deus, não é como os outros feitos por nós. Ah, Senhor, perdoa-nos, Deus. Oh, Deus querido, fiquei. Perdoa nosso tempo, oh, Rei da Glória. Onde, ó Pai querido, nos comportamos como Caim. Estamos irados, com o semblante descaído, porque queríamos cumprir a nossa própria vontade. Tu estás falando, ó, esse pecado, o desejo desse pecado aí é contra você, cumpre a você. Entrar na minha presença e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Ah, meu Deus, por favor, comece a trazer para nós, o Rei da Glória, um entendimento, quebra a força da maldade, a força da iniquidade, quebra a força do intelectualismo, do racionalismo, daquilo, ó Rei da Glória, que veio do humanismo, ó Deus, e que nos faz tão parecidos com Satanás e seus demônios. Porque Satanás não fala para Adão, me adore, eu, Satanás, estou buscando a tua adoração. Não, ele está falando, se adore. E quando o homem se adora, ele passa a adorar a Satanás. Pai, é uma astúcia tão terrível. Meu Deus, por favor, perdoa os nossos pecados, de vontades obsessivas, de corações teimosos, idólatras, Senhor. De nós nos levantarmos e levarmos as pessoas para o campo para matá-las. E nos esquecemos, ó Rei da Glória, que tu dizes, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim, hoje conversávamos com uma irmã, Senhor, ela falou, você não se ama. Ah, Senhor, graças eu te dou, porque tu estás trazendo amor, ó Pai querido. Não é o amor próprio, da dignidade própria, não, é o amor de Cristo por nós. E o amor de Cristo por nós nos faz humildes, cordatos, mansos, humilhados diante do Senhor. E Ele nos exalta. Quebra toda força. Pai, não precisamos vingar a nós mesmos. Somos teus ungentes, somos teus profetas. Não precisamos vingar a nós mesmos. Em nome de Jesus. Irmãos, esses dois homens, segundo Samuel 4, Recabe, esses dois homens que pegaram a cabeça de Isbosete
filho da vergonha, não é? Que pegaram a cabeça desse rei e levaram pela planície a noite inteira para apresentar diante de Davi a cabeça de um ungido. Davi mandou enforcar, cortar os pés e as mãos. Tenha cuidado. Leia lá para você ver. É uma das passagens mais de temor para as nossas vidas. E eu não estou falando de ungidos, apóstolos, profetas, pastores, mestres. Não estou falando isso. De evangelistas. Sim, eu estou falando dos filhos de Deus. Dos ungidos do Senhor, que tem a marca do sangue e do óleo. É desses que eu estou falando. E se houver algum apóstolo, alguma igreja com esse tipo de levante, o Senhor vai tomar providência também. Mas eu estou falando de todos nós. Cuidado com a cabeça que você corta. Muito cuidado. Esses meninos, vai atrasar um pouquinho, mas eu creio que eu preciso falar isso. Esses meninos, eu não sei se tem alguma igreja passando por isso, a apóstola Rosimária, a nossa igreja. Esses meninos, eles foram lá no palácio de Isbosete para falar que eles estavam buscando trigo. Eles chegaram com aparência buscando comida. Ah, a gente vai buscar comida. Mas chegaram lá no quarto de dormir de Isbosete e cortaram a cabeça do rei. Ah, mas ele estava dormindo, era meio-dia. Ah, estava com um monte de problema a nação e ele estava dormindo. Isso não é problema teu. Você entende? Não vai usar de ardil para chegar na casa dos ungidos do Senhor, dos lugares de governo de Deus, com astúcia, falando que vem buscar alimento para matar, para roubar vozes de governo. Cuidado, ainda que estejam desacertados. Cuidado. O rei Davi mandou enforcar. E sabe quem que ele mandou enforcar? Os meninos, os moços. Sabe o que ele estava fazendo? Deixando a marca para a próxima geração. Não toque no ungido do Senhor. Entende? E você já sabe que eu coloquei aqui para todo mundo. Agora estou deixando alerta para aqueles que são pastores e líderes e que estão neste lugar. Não toque no ungido do Senhor. Tenha cuidado. Lugar de governo, quem mexe é o Senhor. Vai pôr sua mão lá. Estou te avisando. Não estou te amaldiçoando. Não pegue as minhas palavras e distorça, porque quem está em desonra distorce as palavras, porque tem ouvido contaminado por um demoninho, como que o apóstolo trouxe lá aquele dia, chamado Ondinas, o espírito das águas impuras, das águas malditas, tem o ouvido contaminado. E assim como aquelas pessoas que saem por WhatsApp, sem sair pelas portas, assim também é aqueles que estão no ambiente da desonra. Não conseguem ouvir a palavra de alerta. Isso não quer dizer que Deus não esteja falando. Não conseguem ouvir porque estão com o coração como esse jovem aqui, Caim. Não quero saber. Caim, o teu pecado, ele quer dominar você. Mas você tem uma vontade superior. Você tem uma vontade, não. Você tem uma decisão superior a isso que está querendo dominar o teu coração. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo te é lícito, mas não se deixe dominar por nada. E aqui, nesse caso, nem lícito é. Cuidado, porque Davi executou juízo através dos moços da geração futura, para deixar exemplo. Cuidado com os ungidos do Senhor. Entenderam, filhos? Entenderam, juventude? Entendeu, próxima geração? Entendeu, filhos? Quem aqui é filho desse ministério? Entendeu? Não toque nos ungidos do Senhor. Estou falando agora como a pastora do ministério. Essa é uma voz profética para você, como pastora desse ministério. Tenha cuidado, vocês são a próxima geração nossa. Ah, mas eu já tenho não sei quantos anos. Eu não estou falando de anos, estou falando de vocês serem geração, serem nossos filhos. Estou ensinando. A lei da desonra, ela é tenebrosa quando Deus executa justiça contra a desonra. Tenebrosa no sentido de colocar a gente em trevas.
porque aqueles homens morreram, entende? Perderam o Espírito de Deus, porque foram enforcados, sufocados, perderam a atividade das mãos e a movimentação dos pés. Aí a gente vai andar, sabe de que jeito? Sem direção, sem produção e sem o poder do Espírito de Deus. Essa é a linguagem profética para aqueles que tocam no ungido do Senhor de qualquer maneira, por causa da desonra do coração. Cuidado, ei, cuidado. Peça para o Senhor. Vá, querida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos tomar a Santa Ceia. Em nome de Jesus. Mula sem cabeça. Vamos lá. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os elementos. Esses elementos trazem vida e vida com abundância. Entra com o teu favor, Pai, por favor. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Tu és Deus, tu és Senhor. Tua misericórdia e o teu favor dura para sempre. Em nome de Jesus, nos limpa, nos purifica. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cear. Aleluia. Pai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Que a força dos dominadores, ó Pai querido, de vontade, não venham, Pai querido, para nos arrastar para esses lugares que são parecidos com eles mesmos. Lugares de trevas, de obstinação de coração, lugares demoníacos, Pai. Livra-nos, ó Rei da Glória, de governos, de identidades, de imagens, de ouro, de prata. Em nome de Jesus. O Senhor é Deus. Amém, queridos? Até amanhã. Amanhã é o horário normal, amém? Hoje que tivemos aí um pouquinho de atraso por um atendimento muito maravilhoso que estávamos fazendo, amém? Então, amanhã, às 3 da tarde, voltaremos. Hoje não temos a oração da madrugada, certo? E amanhã o apóstolo Alexandre, às 7h30 com as 10. Deus abençoe e guarde. Em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.